Olá, alunos e alunas. Nós vamos agora para a nossa penúltima aula do segundo trimestre e o tema da aula é Estado Moderno, Absolutismo e Mercantilismo. O Estado Moderno ele tem alguns pilares: o absolutismo, o mercantilismo e a sociedade estamental, aquela sem mobilidade social. Vocês devem lembrar da base quando a gente estudou Revolução Francesa, Iluminismo, Antigo Regime, enfim, né? Então, nós estamos falando agora da formação deste modelo, que vai ser derrubado depois, a partir do século XVIII. E nesta primeira aula a gente vai falar só de absolutismo e na aula próxima a gente vai falar do mercantilismo. Então, o modelo político e o modelo econômico, tá? Então, a gente tem que lembrar do seguinte: durante o período que a gente chama de Idade Média, a grosso modo, a gente tem o quê? Um processo de fragmentação política, no qual não existe, pelo menos até o século XIII, a noção de Estado, a noção de coisa pública. O rei, ele normalmente não tem tantos poderes, porque o poder depende da quantidade de terra que você possui. Então você tem um rei, principalmente na França, que é o modelo de absolutismo, com poucos poderes, porque tem poucas terras, porque controla poucos homens, porque recebe poucos recursos econômicos via impostos ou rendas dessas terras. E este rei competia, muitas vezes, dentro do seu próprio território, com outros senhores que poderiam até ser mais poderosos e ricos que ele. A partir do final das Cruzadas, com o enfraquecimento de muitas dessas famílias nobres, e a crise do século XIV, que traz junta peste negra, crise econômica profunda, a Guerra dos 100 Anos, nós vamos ter um número cada vez maior dessas famílias muito poderosas se enfraquecendo. E nesse vácuo de poder, que muitas vezes significa um feudo sem dono, ou um órfão que quem tem a responsabilidade de arrumar casamento é o próprio rei, isso era juridicamente aceitável, o rei vai conseguindo retomar a sua posição, não somente de senhor simbólico desse país, e simbólico num sentido muito importante, não ter rei é algo impensável. O rei, ele é escolhido por Deus, ele foi colocado ali por Deus, ele é ungido muitas vezes por um bispo, um arcebispo ou mesmo papa, mas não somente um poder simbólico, mas um poder de fato sobre todo o seu território. O primeiro Estado nacional da Europa, nesse modelo centralizado, é Portugal. A gente falou sobre isso nas grandes navegações. Mas quando a gente fala de absolutismo, normalmente a gente está pensando na França. Então, a partir do século XIII até o século XVI, talvez início do século XVII, é o período de amadurecimento daquilo que a gente chama de absolutismo monárquico. E esse absolutismo monárquico ele tem algumas características. Elas não estão em ordem de grandeza ou importância, elas só estão aí, tá? No primeiro lugar, a gente colocou burocracia estatal. O rei, ele vai formar um corpo de funcionários, e normalmente esses funcionários, cujo poder, cuja importância dependem do próprio monarca, são oriundos ou da burguesia ou da pequena nobreza, que é aquela nobreza que não tem terras, é o terceiro filho de um senhor feudal, o irmão mais velho é conde, mas para ele sobrou o quê? Ele vai se aproximar do rei, ele vai se tornar um homem forte do rei, talvez vá liderar exército real, porque uma das questões ali no C é a formação de um exército nacional, de um exército real permanente. Então, o rei tem tropas que respondem a ele. E neste processo de centralização de poder, começa a ser proibido que os grandes senhores tenham seus próprios exércitos. Vocês talvez lembrem que um dos deveres do vassalo para com seu sucerano era o serviço militar. Então, todo senhor feudal normalmente tinha seus cavaleiros e poderia mobilizar maiores tropas em tempos de guerra. Agora, com a centralização do poder, o que vai acontecer é o reforço da ideia de que somente o rei pode ter exércitos. E esses exércitos reais cada vez mais se tornam tropas permanentes, que vão ser remuneradas pelo próprio rei. Então, ter um corpo de funcionários fiéis, que dependa do rei e faça, né, o seu serviço pensando no bem-estar do monarca, que é o centro de tudo, mas também da nação,
termos um exército permanente, remunerado, um exército real e que os outros senhores não possam ter exército também. Tá? A centralização da justiça. Havia o direito por parte dos grandes senhores feudais, aqueles que estavam no topo, então a alta nobreza, de terem suas próprias cortes de justiça. Durante boa parte da Idade Média, nós vamos ter, né, o direito mais importante era o direito do costume, aquele direito que vinha com os bárbaros. A partir do século XII, as universidades se formam, nós vamos ter como um dos cursos mais importantes o curso de direito, tem o direito canônico, que é o da igreja, e tem o direito romano. O direito romano, ele reforça esse poder central. Então, nós vamos ter em muitos dos países desta Europa, Portugal, França, a Inglaterra não, mas em outros países, a centralização dessa justiça nas mãos do rei, usando o direito romano. Ainda que os senhores ainda tenham muito poder nas suas terras, ou não haveria a Revolução Francesa, a gente falou sobre isso, a justiça do rei está acima da justiça de qualquer um desses senhores. E na Inglaterra, em que não tinha direito romano, já era assim desde o século XI, com a invasão normanda. A justiça do rei era a justiça mais importante, qualquer súdito, caso conseguisse, poderia apelar à justiça do rei caso se sentisse injustiçado. Então, essa justiça centralizada nas mãos do rei. Da mesma maneira, um sistema fiscal, cobrança de impostos centralizado. Ainda existem pequenos impostos que vão sobreviver aí na mão dessa nobreza, pelo menos até a Revolução Francesa, início do século XIX, mas a maioria dos impostos, agora eles são impostos reais. E isso facilita o comércio, é importantíssimo para o comércio. Tenta imaginar que um sujeito, você para fazer um comércio, você tinha que passar por 3 feudos, talvez você tivesse que pagar impostos diferentes alfandegários ao cruzar estes feudos, e mais ainda, tá? Cada feudo desse poderia ter uma moeda específica. Daí, outra coisa que vai passar a ser monopólio do rei. Vai ser a cunhagem de moeda. Todo país só pode ter uma moeda circulando. E esta moeda é a moeda do rei. Essa unificação fiscal, vocês têm que lembrar o seguinte, ela é super importante e ela foi fundamental, por exemplo, na unificação alemã. Qual o primeiro passo da unificação da Alemanha? O Zollverein, que é aquela unificação aduaneira em que os impostos serão padronizados para vários estados alemães, as trocas serão facilitadas e isso vai gerar o enriquecimento de todos, mas principalmente da Prússia. Então, temos aqui as características gerais desses estados absolutistas. A expressão desse estado, no plano político, é o absolutismo. E o país onde o absolutismo ele conseguiu se instaurar com toda a sua força e completamente foi a França. Há, inclusive, quem defenda que só houve absolutismo de fato na França. Tá? E Luís XIV é o símbolo deste modelo. E aqui nós temos o retrato do rei. O retrato do rei ele era todo codificado. Ele tinha que exibir os símbolos de poder, ele tinha que estar em determinada posição, em determinada postura que pudesse deixar inequivocamente evidente para todo mundo que era o monarca. E a partir de Luís XIV, o retrato do rei, onde quer que ele estivesse, deveria receber as honras como se o rei estivesse ali. Luís XIV governou tanto tempo que ele passou o trono direto para o seu bisneto, que é Luís XV. Então, ali ambos com as suas roupas de coroação. Tá? Talvez vocês tenham notado ali o salto vermelho do sapato. Era um privilégio do rei, então somente o rei poderia usar salto vermelho no sapato para que também à distância qualquer um pudesse identificar na corte ou fora dela que era o monarca que estava ali. Agora, esses reis, eles vão exercer o seu poder pessoal. Alguns têm o apoio de um primeiro-ministro. A França, Luís XIV, elimina a figura do ministro-chefe ou do primeiro-ministro. E antes dele, a gente geralmente lembra, né, de 2 grandes ministros. Um é o cardeal Richelieu, aquele dos 3 mosqueteiros, e o outro é o cardeal Mazarino, que também aparece nos 3 mosqueteiros, nos livros mais adiante. Então, as 2 figuras centrais da corte não eram o rei, eram os ministros-chefes. Com Luís XIV passa a ser o rei que se chama de Rei Sol, como centro desse sistema de corte. Agora, nós temos também os reis que governam
com o auxílio de ministros. Esse é o caso, por exemplo, de Dom José II, rei de Portugal, que tem como seu principal ministro o Marquês de Pombal. E quando a gente fala de absolutismo em Portugal, normalmente o que vem à cabeça não é nem a figura do rei, mas é a figura do seu ministro todo-poderoso, que tem uma importância muito grande para o Brasil. Agora, como é que era justificada essa posição do rei? Você tem discursos que vão legitimar a centralização de poder, que vão, inclusive, legitimar a ideia de que o rei ele é rei por direito divino. Em qualquer prova que vocês façam, só aparecem 4 teóricos, ou seja, 4 pensadores que estão ligados a essa construção da ideia do absolutismo. Há outros, mas não aparecem em prova, não aparecem em concurso. Quais são os autores que vocês têm que lembrar? Tem que ter na cabeça quando se fala de teóricos do absolutismo. O Maquiavel, então Nicolau Maquiavel, que é um homem do Renascimento. O Thomas Hobbes, que a gente já falou sobre ele na base, quando falou de revoluções inglesas, ele é um dos contratualistas. O Jean Bodin e o Jacques Bousset. Jean Bodin e Jacques Bousset, 2 franceses que são centrais na teoria do direito divino dos reis. Aqui eu coloquei o retrato do Maquiavel, do Hobbes, e do Bodin eu não achei retrato nenhum, eu só achei uma litografia que foi feita, esse desenho, a pena, foi feito para um dos livros dele. Então, são 3 desses teóricos importantes. Qual foi a obra máxima do Maquiavel? O Maquiavel, ele escreveu um livro chamado O Príncipe, que é um manual do bom governo. O que ele traz de novo e por que ele é tão lembrado? Porque ele defende que o monarca tem que ter poder absoluto. Que o monarca ele não precisa explicar as suas razões, né? As razões de Estado, que somente o monarca deveria ser capaz de discernir, ou teria o direito de discernir, elas não deveriam estar submetidas a qualquer convenção moral ou religiosa. Então, o monarca, para levar adiante o seu governo e para promover o bem comum, porque o final desse bom governo é o bem comum, é o bem da sociedade, é o progresso da sociedade, ele não deveria, por exemplo, estar preocupado se ele iria chocar alguém, se ele iria desrespeitar as leis da igreja, ou o que quer que seja. O Maquiavel, ele inverte um tipo de literatura que era comum na Idade Média, chamada Espelho do Príncipe, em que eram manuais de bom governo, normalmente escritos pelo rei para o seu filho, ou pela rainha para o seu filho, ou um ministro, ou uma figura importante da igreja, e que vão subordinar o bom governo às virtudes morais e religiosas. Então, para o Maquiavel, isso não importa. Tanto que atribuem a ele, né, uma frase que sintetiza, de uma certa maneira, o pensamento dele, dos fins justificam os meios, embora a frase não apareça efetivamente assim na obra dele. E quando Maquiavel discute, né, o que é melhor para um rei, se é ser amado ou ser temido, ele vai defender que, se o rei tiver que escolher, se o príncipe tiver que escolher entre o amor e o temor, ele deve escolher o temor. Porque você pode desobedecer alguém que você ama, mas você jamais desobedeceria ou iria contra alguém de quem você tem medo e que você teme. O Thomas Hobbes, ele vai ser lembrado como teórico do absolutismo não pela ideia do contrato, né, de que o Estado civil ou a sociedade civil, a primeira organização de governo, deriva de um acordo entre os homens, os seres humanos e aquele que vai liderá-los. Não é por isso que ele entra, mas porque ele defende que quando existe um Estado, né, para que um Estado possa promover o bem comum e o progresso da sociedade, a prosperidade coletiva, você tem que ter um rei forte. Um rei forte que não tem que prestar contas dos seus atos aos seus súditos, porque súdito obedece. E esse súdito, para que ele possa viver, já que o Hobbes ele depende que o primeiro estado da humanidade era de guerra de todos contra todos, ele defende o quê? Que todos devem abrir mão dos seus direitos e das suas autonomias e das suas liberdades em favor desse estado gigante. E aí o livro dele, que é o Leviatã, o livro principal, o Leviatã é um grande monstro bíblico. Então, o monarca, né, o estado seria esse grande Leviatã. Então, ele defende o quê? Um monarca com poder absoluto. Como ele não coloca a ideia de Deus nesta história, o Hobbes ele acaba ficando meio que
eclipsado, meio que de lado, no século XVII e XVIII, ainda que as ideias dele estejam em profunda sintonia com o que seria a construção e a justificação desse Estado absoluto. Tá? Agora, quando a gente vai para o Jean Bodin e o Bossuet, eles são franceses e eles estão justificando o rei, ou a figura do rei, o poder do rei, a partir da ideia de que ele é o escolhido de Deus. Quando aparece Direito Divino dos Reis numa prova, só pode aparecer esses dois autores, ou pode aparecer como uma das características do absolutismo monárquico, e esses dois autores, muitas vezes, quando você tem uma questão, vem uma citação de um ou de outro. Foi a citação que eu coloquei aqui, eu vou ler. Nada havendo de maior sobre a terra, depois de Deus, que os príncipes soberanos, e sendo por ele estabelecidos como seus representantes para governarem os outros homens, é necessário lembrar-se com toda obediência, a fim de sentir e falar deles com toda honra, pois quem despreza seu príncipe soberano despreza a Deus, de quem ele é a imagem na terra. Então o Bodin, que é um advogado, um jurista, ele defende, né, que o rei é a imagem de Deus na terra. Quem despreza o rei, quem não honra o seu rei, está em conflito, desonrando a própria figura de Deus. Tá? Ele vai defender também que o poder do rei, ele é perpétuo, ele é limitado somente pela lei divina e pela lei natural. Então, veja, para o Bodin, o rei, ele é a imagem de Deus, mas ele pode se tornar um tirano. Ele só não será um tirano se ele se adequar ao quê? Às leis de Deus e às leis morais, né? O bem comum. Bodin é profundamente católico. Ele está aí, né, discordando do Maquiavel. Tá? Ele está um pouquinho depois do Maquiavel. Né? Eles são assim, mais ou menos contemporâneos, mas Maquiavel está antes e está na Itália. Né? Ele também defende que o rei não deve partilhar o seu poder. Então, aquela ideia de que o rei deve governar sozinho, sem a necessidade de um ministro, de um super-ministro, de um primeiro-ministro. E ele defende também que o poder do rei ele é hereditário. Então, a hereditariedade, que passe de pai para filho. O outro teórico do absolutismo é o Jacques Bossuet. Ele também é fundamental para a justificação do direito divino dos reis, e quando aparece em prova, normalmente aparece este trecho do trabalho dele. O trono real não é um trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe e de mais alto, deve acreditar-se que ele vê melhor. Veja, o Bossuet, ele é um bispo, ele é um homem da igreja, e ele chega ao ponto de comparar o rei ao próprio Deus. Então, o trono do rei é o trono do próprio Deus na terra. O rei, ele não é um homem comum, ele compartilha da divindade. Daí vocês pensem, né, que mesmo quando um rei não se comporta de uma maneira condizente com a sua figura, ainda assim você tem todos os mecanismos ideológicos sugerindo que ainda assim ele é rei, que ainda assim ele é intocável, que ainda assim você não pode de maneira nenhuma ir contra ele, que ele merece a sua total obediência. Por isso, quando eu falei de revoluções inglesas, quando eu falei da Revolução Francesa com vocês, eu disse o seguinte: matar um rei, como foi feito, né, condenar, julgar e matar um rei, como foi feito na Inglaterra, mesmo que os ingleses acreditassem que a lei também era dada por Deus, era algo que implicava, né, uma ruptura com a maneira comum de pensar naquela época. E na França, mesmo no século XVIII, a coisa era mais dramática ainda, porque o rei, na França, na Inglaterra não tanto, mas na França ele estava revestido dessa ideia de que nele habitava uma fagulha divina, o que ele era a imagem de Deus na terra, o que ele era uma própria divindade na terra. Então é algo muito pesado romper com esse rei. Então estão aqui as bases ideológicas do Estado moderno. Na próxima aula nós vamos falar das bases econômicas desse Estado. Tchau, tchau para vocês.